Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus como a gente sempre faz todos os dias, com as palavras direcionadas, mas é um louvor de coração. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde eu reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, Senhor, tudo o que tenho. Ao Teu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre apóstolos e o poder dos apóstolos de perdoar os pecados. O parágrafo de hoje é o 1442, nós já vimos o 983, o 984 e temos hoje o 1442. (1444) 42 já foi. 1444. Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, 19. Vamos pegar a palavra? Mateus 16, 19. Vamos pegar o versículo 16. Mateus capítulo 16, versículo 16 em diante. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus está dando a Pedro a chave do reino dos céus, diante da igreja de Cristo. Por isso que ele deixa a igreja dele. Então a igreja, junto com a humanidade, ela reconcilia-se, ela se une a Deus, junto com os sacramentos, junto com a confissão. Diante dos sacramentos nós temos o batismo, a confissão, a ordem. Nós temos, diante dos 7 sacramentos, a unidade com Deus, diante da igreja e diante do céu. Então que nós possamos compreender que essas palavras de Jesus não é uma palavra humana, não é uma palavra divina. Então, quando você diz assim, as doutrinas são humanas. Não, meu irmão, toda a doutrina é cristã. Então, por isso nós somos a igreja de Cristo. Então, tudo que nós vemos dentro da igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, a tradição não é uma questão humana em si, mas é a unidade de Deus com o nosso humano. Jesus foi humano e é divino, onde que nessa divindade, com a sua humanidade, nós estamos diante da igreja de Cristo, vivenciando em nós essa humanidade, unindo com a divindade. Então nos foi deixado tudo o que ele fez para que nós possamos fazer também, tudo o que ele faz para que nós possamos fazer também, e que o nosso coração se une a essa graça. Continuando, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Mateus 18, 18. Vamos pegar Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Aqui está dizendo sobre o perdão dos pecados. Então, o versículo 15. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o entre ti somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja.
seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligar no céu será ligado, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Queridos irmãos, aqui fica bem clara a questão da igreja de Cristo, Cristo deixando a igreja, Cristo direcionando os cristãos a vivenciar diante da igreja um direcionamento. Mateus 18 e Mateus 28, versículo 16 ao 20. Mateus 28, versículo 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando ouviram adoraram-o. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavras da salvação. Queridos irmãos, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que eu vos prescrevi. Então, nós não temos dúvida do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vivenciando dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Se alguém tem dúvida ou se alguém questiona, é uma opinião sozinha. É uma opinião que tomou conta pela tua forma de interpretar. Como diz, os nossos padres, é melhor eu errar junto com a igreja do que eu errar sozinho. Como que eu erro junto com a igreja? O meu agir, o meu proceder. Mas quando eu tomo uma decisão com a igreja de Cristo, quando eu tomo uma decisão com ela, eu não tenho dúvida no meu coração que é uma firmeza de Deus. Mas quando eu falo assim, eu errar com a igreja, é uma como diz outro, uma brincadeira de bom gosto. Eu prefiro errar com a igreja, quer dizer que eu estou amparado na igreja, estou amparado na verdade. Eu não vou errar, é uma certeza que eu vou acertar. Então, quando eu falo isso, eu estou brincando com as más inclinações para o erro, que tentam fazer a sua interpretação sozinha, tenta direcionar a sua intenção de interpretar sozinha a palavra de Deus, que é o agir do Espírito Santo, mas temos que andar todos no mesmo direcionamento. Ah, Deus falou comigo desta forma. Tome cuidado, irmão, porque talvez a tua interpretação está sozinha, Deus está falando contigo, mas Ele jamais vai direcionar você a excluir a igreja de Cristo. Jamais Ele vai direcionar de você de ser obediente ao que Deus te pede, o que Cristo deixou na igreja de Cristo. Por isso que nós temos que ter o entendimento. Se Cristo deixou a igreja, tinha um motivo. E esse motivo é o direcionamento da verdade, caminhando no mesmo Espírito, para que não haja pastores que vão enganar você, para que não haja pastores que vão te direcionar errado. E isso está dizendo na palavra, que virão pastores que são salteadores, que vêm para roubar, que vêm para te direcionar errado, a intenção da pessoa não é salvar a tua alma. Então que nós temos que ter esse direcionamento. A igreja de Cristo, ela tem que direcionar o nosso coração e a nossa vida para a salvação, para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a Deus e a todo o direcionamento que nós temos diante dos apóstolos, diante da igreja de Cristo, diante dos sacerdotes, diante do nosso bispo, no nosso Papa, um direcionamento de Cristo. Que Deus abençoe o Papa, os bispos, os nossos padres, os leigos que caminham na igreja, que caminham com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu me veio assim, que eu falei assim, errar com a igreja, me veio aqui para me direcionar melhor ainda. Às vezes o nosso sacerdote pode errar, pode errar, mas ele vai ser corrigido pela igreja. Então é melhor eu errar com o sacerdote, sendo corrigido com ele,
do que eu errar sozinho. É esse um direcionamento que nós temos. Então, o sacerdote pode errar, nosso padre? Pode. Ele pode errar numa ordem, numa explicação, num direcionamento, mas depois a igreja em si, os documentos, vêm corrigir ele. Corrigindo ele, corrige nós também. Então, é melhor eu errar com ele do que eu errar sozinho. Deus abençoe.